Olá pessoal, eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer essa linda necessaire box. Ó, ela tem uma abertura bem bacana, ela é 2 zíperes, porém dentro ela é inteira. Olha só, dá para ter uma visão perfeita das coisas, dá pra gente levar diversos itens para viagem, para academia, enfim, para onde a gente quiser. E além de tudo, ela tem essa alça que a gente pode carregar as coisas, então quer usar só ela, uma saída rápida também consegue. Então confere aí o nosso vídeo, se inscreve no meu canal e não perde nada. Ativa o sininho lá para receber todos os vídeos que eu posto aqui, certo? Então esses são os materiais que a gente vai precisar. 50 centímetros de 2 tecidos, eu escolhi uma estampa floral para fora e um xadrez para dentro. 50 centímetros de manta estruturadora, 1 metro de cos de alça, 85 centímetros de zíper, 2 cursores, 2 meia argolas e 2 mosquetões. Esse é o nosso material. Então, pessoal, a gente vai preparar o nosso material agora para fazer a necessaire. Primeiramente, nós vamos pegar o tecido principal e vamos cortar 2 retângulos, tá? Esse aqui é o corpo e essa é a parte de cima do zíper. Então, a gente vai cortar de 50 por 40. Da mesma forma, a parte do zíper, a gente vai cortar de 10 centímetros por 40 de altura, certo? Vamos pegar a manta estruturadora, cortar nas mesmas medidas, tanto para o retângulo maior quanto para o menor. E vamos cortar o forro também da peça, nas mesmas medidas, 50 por 40 de altura. A parte do zíper, a mesma coisa, 10 por 40. Vamos já dividir o nosso zíper, os 85 centímetros a gente divide ao meio. Nós vamos pegar a nossa alça, o nosso cadarço, vamos cortar 2 partes de 8 centímetros, que são para as meias argolas, e vamos deixar o restante inteiro, que é para a nossa alça superior, certo? Então agora vamos para a nossa aula montar a necessaire box. Então vamos começar a montagem da nossa necessaire. Eu peguei a parte superior, que é onde a gente vai fazer a abertura da necessaire. Nós vamos colocar um zíper de cada lado, certo? Vou pegar um pedaço dos zíperes que a gente já dividiu anteriormente, vou abrir. Vou fazer uma marcação aqui, ó, de um lado apenas, tá? Dessa abertura. A gente vai marcar 1 centímetro. Certo? Pode pegar uma régua, quem tiver em casa. Quem não tiver, pode usar fita métrica, um giz, caneta que apaga com ferro. E a gente vai fazer a marcação de 1 centímetro. E aí, a gente vai colocar o zíper aqui. Por que a gente fez essa marcação? Porque o zíper vai ter que vir até aqui apenas. Como a aba é de abrir, a gente tem que ter um acabamento nesse lado da nossa aba superior. Então, a gente precisa que o zíper venha até esse 1 centímetro, certo? Então, nós vamos colocar o zíper aqui. Quando chegar no final, a gente pode dobrar o zíper e dar o acabamento, tá? Que fica um acabamento mais bonito. Então, pode usar um alfinete para prender ou pode simplesmente tá chegando no final, para quem tem mais prática, dobra, faz o cantinho e arremata em cima na ponta ali, certo? Eu vou usar uns grampinhos aqui apenas pra gente iniciar a nossa costura. Quem não tiver grampinho pode usar alfinete também, só cuida que às vezes o alfinete acaba entortando um pouco o zíper por ele ser mais fino, né? Então é só mais para ter esse cuidado na hora de alfinetar a peça.
Esses grampinhos são bem práticos, para quem tem é super bom para essa hora. Aqui eu já troquei o meu calcador, eu vou costurar hoje na máquina industrial, tá? Mas essa necessaire também pode ser feita com esse material na doméstica. Então, você pode usar para costurar se tiver máquina doméstica em casa, consegue fazer essa necessaire. Ela não tem nada de muito grosso que vai acabar judiando da máquina, certo? Então, a gente pode trabalhar assim com a máquina doméstica. Eu vou usar hoje a industrial e já troquei o meu calcador, coloquei um calcador para zíper. Inclusive ele é um calcador plástico que ele desliza melhor, enfim, essa parte do zíper, principalmente para quem trabalha com sintético. Então é super bom na hora de colocar o zíper. Quem não tiver calcador de zíper para máquina industrial ou máquina doméstica, pode usar o calcador tradicional. Eu até tô com ele aqui, ó, para mostrar. Ele não é tão largo, só tem que ter cuidado para aproximar bem aqui dos dentinhos do zíper, para não ficar tão longe, né, a borda na hora que a gente desvirar ele, para ele ficar um acabamento bonito, certo? Mas também, se não tiver o calcador de zíper, pode usar sim o calcador reto, tá? Eu já vou posicionar o meu aqui, já vou iniciar. Ó, acabei de colocar o primeiro lado da nossa necessaire e o acabamento fica assim, ó, certo? Agora vamos para o outro lado. Aqui a gente inverte e vai ter que começar por esse acabamento na lateral, mas também é a mesma coisa, tá? Dobra a pontinha do... Ó, aqui eu vou usar o quê? Vou aproveitar e alfinetar um lado para vocês verem. Usei o alfinete aqui para dar início à minha costura. Certo? O restante eu vou usar os grampinhos da mesma forma que eu fiz no outro lado. Prendi, ó, dos dois lados, está preso o nosso zíper. Agora, eu vou colocar a parte do forro, pessoal, certo? Então, direito do nosso tecido, nosso zíper já está preso. Caso você queira, pode inclusive fazer essa parte toda junta, de prender o zíper com o forro e a parte principal. Eu prefiro fazer assim para explicar melhor para quem não tem tanta prática, enfim, né? Para não acabar entortando, ter que desmanchar, que aí a gente não gosta. Então, agora a gente vai colocar a parte do forro, centraliza bem, ele é para estar do mesmo tamanho. E o que nós vamos fazer? A gente vai costurar todo esse lado, fechar aquela bordinha ali que a gente marcou 1 centímetro, tá? Fechamos e fechamos todo esse lado aqui. Vai ficar apenas a abertura aqui pra gente poder desvirar esse lado da nossa aba, certo? Passei do nosso zíper, já giro a máquina e costuro aqui a nossa bordinha. Mesma coisa, cheguei ali do outro lado, posiciono o nosso calcador e vamos costurar. Finalizamos a parte da aba, agora vamos desvirar. Quem tiver um vira-boneca, ele auxilia bastante, ou se não um palitinho, pra gente conseguir desvirar essa parte da aba aqui. Pronto, então aqui tá uma parte, a parte de cima da nossa necessaire com o zíper embutido.
Ó, a pontinha fica assim. Aqui eu vou pegar um agulhão, ó. Se fica pra dentro, tira a pontinha pra fora pra deixar um acabamento bonito. Porque agora a gente vai dar uma passada, né, pra ajeitar os tecidos e o zíper. E passa o ferro e depois vem e rebate uma costurinha todo ao redor, tá? No mesmo sentido que a gente fechou, formato de U, certo? Vou dar uma passadinha. Como eu quero fazer uma costurinha mais fininha, então eu vou continuar usando esse calcador de zíper, certo? Então, vamos lá. Um pesponto todo ao redor. Finalizamos, então, a parte superior da nossa nécessaire. Já colocamos o zíper, o forro, rebatemos a costura e agora a gente vai fazer o corpo da nécessaire. Então, aqui eu tenho os dois retângulos maiores, do tecido principal com a manta. Aqui, só lembrando, gurias, eu usei uma cola spray. Eu até vou mostrar pra vocês qual que é que eu usei. É uma dica bem boa, assim, quando a gente não quer fazer matelassê, enfim. E hoje em dia as colas sprays estão melhores, têm uma qualidade melhor, elas não agridem tanto a máquina, né? Que isso era uma coisa que antes eu batia muito na tecla, eu não usava cola spray, principalmente no tecido, manchava muito. E agora não, agora tá bem melhor a qualidade e a gente consegue utilizar e facilita. Às vezes a gente é um tecido tão bonito, né, para fazer um matelassê, enfim, em cima. Eu usei essa cola aqui, que também tá à venda no site da Belo Pano, para quem tiver interesse. E agora vamos lá, vamos montar. Da mesma forma que a gente colocou o zíper na parte superior, a gente vai fazer aqui. Porém, aqui eu vou colocar fora a fora, ó. Tá? Não sei, tá dando pra ver aí? Eu vou colocar toda a extensão, vou pregar um zíper na medida dos 40 centímetros, certo? Ó, vou colocar um zíper de um lado e depois do outro. Eu vou já colocar os grampinhos aqui pra gente ir pra máquina fazer essa parte. Então, vamos lá. Vamos costurar o nosso zíper no corpo da nécessaire. Continuo com o meu calcador de zíper, certo? Para colocar o zíper na mesma largura do outro. Sempre importante a gente lembrar do arremate inicial, tá? Foi uma coisa que eu não falei para vocês, mas todo início e fim de costura, o arremate é importante para não abrir nossas costuras e ficar uma peça com qualidade. Pronto, presa os dois zíperes. Agora eu vou prender o forro. Lembrando que quem tiver prática e quiser prender tudo junto também pode, tá? Faz o sanduíche, direito do tecido, direito do zíper, né? E o direito do forro, certo? Fecha tudo junto, faz uma costura só. Eu tô ensinando assim pra vocês, porque pra quem tá no início é melhor para não precisar desmanchar, não dar nada errado, não enrugar o zíper. Enfim, a gente faz essa costurinha de segurança, certo, meninas? Pronto, prendemos o nosso forro. Agora a gente vai desvirar. Vamos passar, como a gente fez com a aba, ajeitar o tecido, principalmente do forro, que fica levantado assim. Vamos dar uma passadinha no ferro e rebater a costura com uma costura da mesma largura que a gente fez a aba, certo?
Pessoal, então a gente já finalizou a parte externa da nécessaire, certo? Agora eu já troquei o calcador da máquina, coloquei o tradicional para costura reta. E então, vou pegar as duas partes que a gente cortou de 8 centímetros do cadarço, as duas meia argolas. O que nós vamos fazer? Uma parte, uma dessas da meia argola, a gente vai colocar o cadarço assim, tá? Se quiser, pode passar uma costurinha na beiradinha já, para ficar presa. Aqui tá presa a nossa meia argola. O que nós vamos fazer agora? Marcar o centro da nossa parte externa da bolsa. Eu vou pegar uma da nécessaire. Eu vou pegar uma fita métrica que fica mais fácil para mostrar para vocês. Ó, vamos medir a parte da nossa, só o tecido, tá? De uma ponta do tecido, não do zíper, do tecido, ó. Tem 48 centímetros a nossa nécessaire. Nós vamos marcar o centro, a metade dela, então 24. Marcamos um lado. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Ó, 24. Então, eu sei que o centro da minha nécessaire é 24. A gente já vou reforçar as marcações, tá? O giz é branquinho, não dá pra ver muito, mas fiz a marcação. Vou aproveitar, já vou marcar também na aba da nossa nécessaire. Vou marcar o centro também aqui, deste lado que não tem o acabamento, certo? Ó. Pronto, aqui tem 8 centímetros, tá? Ela pronta costurada já, então eu sei que a metade de 8 é 4. Já vou marcar ali também. Por que eu tô fazendo essas marcações? Porque de um lado a gente vai colocar uma meia argola com a alça aqui e outra aqui. Então, por isso que eu tô marcando e depois a gente vai fazer uma costura também. Então, vamos lá. Já vou centralizar na aba, já vou deixar presa a minha meia argola, tá? Ó, centralizei, para quem tiver prática e quiser ir a olho também. Pronto, já prendi na nossa aba. Agora, eu vou prender. O que a gente tem que ter cuidado aqui? Nós só vamos prender, né, na parte do tecido com a manta. O forro, põe ele pro ladinho ali e depois a gente vai fechar essa parte do forro. Agora é só o tecido principal e a manta e a gente vai prender a nossa meia argola. É bem fácil porque o forro tá solto, então é bem tranquilo, tá? Ó, só prendi a meia argola ali, certo? O que nós vamos fazer agora? Presa a nossa meia argola, nós já vamos marcar 7 centímetros para cada lado da meia argola, ó. Eu prendi aquele pedacinho de cadarço ali, a partir dele eu vou marcar 7 centímetros, ó. 7 centímetros, vou fazer uma marcação. Tá? Mesma coisa do outro lado. 7 centímetros e vamos marcar, ó. Então, fiz duas marcações, tá? Ó, aqui e aqui. Essa marcação dos 7 centímetros é somente desse lado que tem a meia argola, certo? Por quê? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer o acabamento desse pedaço aqui da nossa nécessaire, que é o pedaço onde vai vir a aba.
Então, a gente precisa dar um acabamento para ele. O que nós vamos fazer agora? Desvirar, virar, né, do lado avesso como estava antes, ó. Vai ficar como? Vai ficar forro, ó, como estava antes, ó, o sanduíche que a gente havia feito antes. Forro direito, zíper e o direito do nosso forrinho. E aí, o que a gente vai fazer? Podemos marcar com um alfinete que pode nos ajudar na marcação, ó, aqueles 7 centímetros, tá? Que aí a gente consegue visualizar na máquina até onde tem que ir com a costura. Então, ó, deixei os alfinetes ali, ajeitei o meu forro, unifiquei as 3 peças na mesma medida para não dar diferença, tá? Ajeito o forro ali e eu sei que eu tenho que costurar de um alfinete até o outro. A gente vai fazer apenas essa costura aqui, certo? Lembrando, retrocesso, início e fim de costura, e aqui pode ser um pezinho de máquina, meio centímetro normalmente. Agora vamos desvirar novamente, virar do lado direito. Olha aqui como ficou. Então, ó, nossa nécessaire, nossa alça ficou assim. O que nós vamos fazer? Vou ali pro ferro agora, vou ajeitar essa costura, tá? Melhor dar uma passadinha, que aí fica bem certinha a nossa alça, ó. Tá? Depois a gente dá uma rebate ali para dar o acabamento, certo? Vou só dar uma ajeitada no ferro. Então, agora, aqui, a gente vai pegar a parte superior da nossa nécessaire, tá? E vamos colocar os cursores, certo? Ó. Lembrando que a gente sempre tem que alinhar bem o início do zíper para a peça encaixar certinho, tá? Não encaixar torta, enfim. Então, vamos lá. Eu vou passar os cursores dos dois lados. Esse lado da meia argola fica aqui na parte onde não tem acabamento, tá? E o da meia argola inferior, tá? Que a gente colocou do outro lado, fica do lado da aba que tem o acabamento, certo? Passamos os cursores até o final, certo? Que ali é o acabamento, não vai deixar escapar, tá? O nosso cursor. Então, como ficou essa parte? Assim, a gente marcou os meios, certo? Vamos marcar novamente, eu vou fazer um piquezinho de cada lado pra gente encontrar os meios de novo. Vou virar do avesso, né? Que agora a gente vai fechar, finalizar a nossa peça. Vamos marcar o centro, tá? Da nossa peça. Qual que é o centro? A gente precisa achar o meio da aba, como nós marcamos anteriormente, e o meio do nosso corpo da nécessaire. Até aqui já está marcado, ó, a gente já havia feito a marcação, tá? Então, nós só vamos encontrar com o centro da nossa aba. Eu gosto sempre de dar uns piquezinhos, mas cuidado, tá, pessoal? É só um piquezinho no tecido do forro, ali onde não vai aparecer, para não acabar estragando todo o nosso forro. Às vezes a gente vai com sede na tesoura e acontecem os acidentes. Então, vamos ajeitar bem. Aí eu já vou colocar um grampinho aqui. A gente vai fechar toda essa lateral aqui. É sempre importante cuidar os cantos para não ficar tecido amontoado, daí costura dobrado, fica feio o acabamento depois, tá, gente? Nesse aqui, a mesma marcação, ó. Vamos marcar o centro da nossa
aba. Aqui a gente não pode dar pique, tá? Porque já tá finalizada a costura. Então, a gente marca com o giz. Ou marca com alfinete, como ficar mais prático para você. A gente também já havia marcado o centro aqui do outro lado. Então, a gente apenas vai unir com um grampo aqui. Ou alfinete, enfim, o que você tiver em casa para fazer o acabamento. Então, agora a gente vai fechar as laterais da nossa necessaire. Lembrando que o lado que não tem nenhum acabamento, tá? A gente vai fechar todo ele. Aqui do outro lado, a gente vai fechar dessa ponta da necessaire aqui que tem o zíper, tá? Ó, esta ponta aqui pra lá, que é a parte onde não tem acabamento, e dessa outra ponta pra cá, tá? Então, esta parte central fica fora, a gente não vai costurar, certo? Agora a gente vai marcar as caixinhas de leite, tá? Que é o corte que a gente faz nessa necessaire para ela ficar com aquele acabamento quadradinho, certo? Então, a gente vai medir os 4 cantos da nossa necessaire, aonde fizemos as costuras. Eu fiz uma caixa de leite de 6 centímetros, tá? Que ela fica com uma altura de uns 13 centímetros, fica bom porque cabe bastante coisa, cabe as maquiagens, coisas para cabelo, se a gente vai viajar, enfim, certo? Então, eu vou marcar agora, vou mostrar para vocês como é que faz a marcação. A partir dessa costura que a gente fez agora, eu vou marcar os 6 centímetros, tá? Então, eu tenho que marcar 6 centímetros na altura e na largura também. Para quem não tem a régua, que facilita bastante, tá? Eu até vou pegar essa aqui que tem as marcações em azul, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Para quem não tem esse material, essa régua, que é, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, tá? E aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros na costura. Essa listra dos meus 6 centímetros tá marcando na costura. Mas para quem não tem essa régua, pode marcar com a fita métrica também. É só fazer uma marcação de 6 aqui e uma de 6 aqui deste lado, certo? Isso aqui é só para facilitar mesmo o nosso trabalho. Existem também as réguas que já vem com as marcações exatas para marcar, elas já vem com um cortezinho e tu pode marcar a partir de 1 centímetro até 10 centímetros de caixa de leite. Então, tu vem fazendo o canto 1, 2, 3, 4, sabe? É bem interessante também. Para quem tá iniciando, aqui, mesma coisa, eu vou marcar os 4 cantos. É importante que essa marcação fique bem retinha pra gente não deixar nossa peça torta depois, tá? Que isso aqui vai demarcar as costuras. Eu sempre confiro depois, o bom da régua grande é isso. A gente consegue conferir se a marcação tá retinha com a costura e a marcação oposta, né? A gente faz uma marcação aqui e outra aqui. Então, é bom porque a gente consegue conferir se tá retinho antes de cortar a peça e não ter nenhuma surpresa desagradável, ó. Bem certinho. Então, agora a gente vai recortar esses cantos, os 4 cantos, certo? E depois a gente vai costurar. Então, alfinetamos os 4 cantos, tá? Da nossa necessaire. E agora vamos fechar com uma costura.
Então, aqui, os 4 cortes. Pronto, então agora nós vamos pegar mais uma tira daquela que a gente cortou no viés de 5 por 50 e vamos aplicar para dar acabamento nessas costuras, certo? Aqui vale lembrar o quê? Eu gosto de fazer um acabamento, tá? Interno, da mesma forma como a gente fez anteriormente. Dobra o viés, vinca ele, tá? Ou pode passar no ferro e alinhamos bem ali com a nossa costura para cobrir tudo. Aqui a gente vai cortar, tá? Nos 4 cantos. Já cortamos também com uma sobrinha para fazer o nosso acabamento do viés depois. Sempre gosto de lembrar o que, ó, a gente começou prendendo aqui, então a gente vai prender o outro aqui, tá? Para eles ficarem todos pro mesmo lado. Ó, dobramos a barra novamente, vincamos. Também pode ir pro ferro, né? Eu faço aqui na máquina que é mais rápido, até porque às vezes na correria do dia a dia a gente prendemos a primeira costura nos 4 cantos, tá? E agora vamos fechar o viés. A gente vinca esse pedacinho pra dentro, ó, dobra, vinca com a unha ou passa o ferro, já dobra aqui e vira aqui. Então, os 4 cantos a gente vai fazer isso, tá? Depois eu volto aqui para mostrar ela pronta. Depois de feito o acabamento interno, ó, já desvirei a peça. A gente corta todos os fiapinhos internos, que isso é bem importante para o acabamento. E está finalizada essa parte da nossa necessaire. Ela é uma necessaire box, que a gente consegue carregar, levar coisas para viagem, para academia, enfim, ó, ela é super prática porque abre esse fecho inteiro aqui em cima e a gente consegue visualizar tudo que tem dentro dela. Agora, para finalizar a nossa peça, a gente vai pegar o restante do cadarço, certo? Com os 2 mosquetões que a gente havia separado e vamos colocar uma alça. Aqui. Também tem a opção de quem quiser colocar um regulador, fazer a alça mais comprida, enfim, tudo mais. Essa aqui eu fiz mesmo para colocar necessaire de ombro, né? Às vezes a gente precisa só carregar algumas coisas, vai pro vestiário, de academia, enfim, e tudo mais. Aí a gente tem como carregar ela no ombro, fica prático, certo? Então eu vou só prender os 2 mosquetões aqui.
com uma costura. Eu gosto de dar um acabamento, ó, eu dobro uma pontinha da alça, certo? E vou passar uma costurinha. Prontinha a nossa necessaire box. Finalizamos a nossa necessaire box, que além de linda, ficou super prática, sabe tudo que a gente precisa para levar para uma viagem, para academia. Eu também fiz ela lisa com a alça estampada, fica super bonita também. Lembrando que todos os materiais que você viu nessa aula você encontra no nosso site, na descrição ali do vídeo vai aparecer belopano.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, colocar seu comentário, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações a cada vídeo postado. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!